primeiro lugar, Glenn, eu quero expressar aqui a minha admiração pelo Snowden. Para mim, ele é uma espécie de herói libertário norte-americano, aquele individualismo revolucionário, fazendo valer os seus princípios contra toda uma estrutura. Quero parabenizá-lo pelo esclarecimento que fez no seu entendimento de que não há diferença básica entre o Partido Republicano e o Partido Democrata nos Estados Unidos. O democrata se parece a um republicano quando no poder. É aquela história da política brasileira, que na época do Império se dizia que nada mais se parecia a um Saquarema do que um Luzia no poder. Os Luzias eram os libertários, os liberais, mas no poder todo mundo se assemelhava. Eu acho que, como disse o Sirkis, o Alfredo, todos os países querem ter um serviço de informação eficiente, funcionando bem. Eu via no plenário hoje alguns senadores me dizendo, mas seria sensacional, por exemplo, se esse serviço de informações americano tivesse prevenido o ataque contra a sinagoga em Buenos Aires. É uma visão errada desse processo todo. Eu tenho alguma experiência como governador, que fui 3 vezes, com esses interesses de países, e eu não digo só dos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Eu assumi o governo, Glenn, e acabei com 2 contratos internacionais, um com o Japão e outro com os Estados Unidos. Logo recebi a visita dos 2 embaixadores, aquela Dina Reinach e o embaixador japonês. Uma das conversas que eu tive com um deles, eu tomei o cuidado até de gravar e depois dizer, olha, ou vocês concordam com a anulação desses contratos, ou eu vou fazer o que o Snowden fez hoje, dando divulgação a esse processo todo. Os contratos eram tão absurdos que eu acabei anulando os 2, o americano e o japonês. Mudei completamente esse processo, mas eu fui diretamente pressionado pelas embaixadas. Então, essa história de que se justifica a quebra dos sigilos como um instrumento de prevenção do terrorismo é uma meia-verdade. É uma meia-verdade a tal ponto, por exemplo, que o Gaddafi era financiador de campanhas na França, na Itália, e só se transformou no bandido quando recusou o dólar como moeda universal nos negócios da Líbia. Daí ele passou a ser o terrorista que tinha que ser definitivamente eliminado. Então, eu acho que nós podemos reduzir esse processo todo, inclusive essa justificação do terrorismo, como um biombo para a espionagem industrial e comercial. O que interessa a esses países, as grandes potências, realmente é a informação comercial e a informação do suposto terrorismo, que pode até existir em alguns momentos, é um subproduto desse processo todo. O que nós estamos vendo é a quebra do sigilo em função de negócios. Porque, afinal de contas, os objetivos nacionais permanentes das potências são a sua prevalência econômica no planeta. Isso é o fundamental. A visão, por exemplo, do Suplicy me parece um pouco ingênua. As leis internacionais, os Estados Unidos defendem a liberdade, os governos defendem os interesses das empresas e da sua estrutura econômica, que é o que os sustenta. E isso faz do Barack muito semelhante aos Bush. Embora o Barack tenha sido uma evolução extraordinária nos Estados Unidos em relação ao Mississippi em chamas de 30 anos antes. É uma reconciliação dos Estados Unidos consigo mesmo. Eu achei isso extraordinário, mas do ponto de vista dos interesses econômicos é tudo a mesma coisa. O que então que remanesce dessa denúncia que o Snowden fez com coragem e valor que você vocalizou através dos veículos que você acessa como jornalista, é a necessidade absoluta da informação, de que todos saibam como funciona esse sistema. E que esta visão do combate ao terrorismo seja minimizada. São interesses econômicos, o interesse pelo petróleo, o interesse pela água, o interesse pelo domínio
geográfico dos países, né? A geopolítica funcionando muito mais do que qualquer outra coisa que se possa imaginar. Agora, o fundamental é que temos muito poucas defesas contra isso. Porque esse tipo de espionagem vai haver com grande facilidade, porque os centros de distribuição de informação da internet estão nos Estados Unidos, mas se estivessem aqui, isso ia funcionar mais ou menos da mesma maneira. O que remanesce realmente são os interesses econômicos acima de qualquer visão de democracia ou de liberdade que existem. E a contribuição que você está dando aqui agora, Glenn, é a mesma contribuição que o Snowden deu quando fez a denúncia. É socializar, democratizar esta informação. Eu acredito que muito pouco a gente pode fazer no controle da informática. É muito difícil entrar nesta rede comercializada e privatizada. E se a rede não existisse, as informações continuariam fluindo. O que está por trás de tudo isso é o interesse econômico acima de qualquer direito que você possa imaginar. Então, eu acredito que é o que nós podemos tirar dessas denúncias todas. E, ao mesmo tempo, em que a mim e praticamente a todos os senadores, se unificou a opinião em torno da necessidade, da possibilidade do Brasil oferecer asilo ao Snowden, como um estímulo a essa visão libertária, mesmo que isolada, desse novo mocinho, né? Um mocinho do velho faroeste funcionando nos Estados Unidos de hoje. Então, eu não teria uma pergunta, mas essas observações, e gostaria que você fizesse alguma consideração a respeito delas.